Olá a todos! Meu nome é Helena Medeiros, tenho 72 anos e a maior parte da minha vida eu dediquei a duas coisas: ao meu amado marido, Antônio, e a ensinar. Por 40 anos, o som de giz no quadro negro e as vozes curiosas de crianças aprendendo a ler foram a trilha sonora dos meus dias. Fui professora do primário, uma daquelas à moda antiga, que acreditava que ensinar a pensar era tão importante quanto ensinar a somar. Há 2 anos, porém, a música da minha vida se calou. O meu Antônio, meu companheiro de 50 anos de uma jornada inteira, partiu. Desde aquele dia, o chão parece instável sob os meus pés, e o silêncio dentro de casa se tornou ensurdecedor. É nesse silêncio que as vozes das minhas 4 filhas começaram a ecoar mais alto, mas não com o tom que eu esperava. Sofia, Clara, Isabel e Laura, minhas meninas, meu orgulho. Hoje são mulheres feitas, todas casadas, todas com suas próprias vidas. Mas desde que o pai delas se foi, elas olham para mim e não veem mais a mãe que as criou, a professora que equilibrava uma casa e uma carreira. Elas veem uma velhinha frágil, uma sombra, como elas mesmas dizem. Mãe, a senhora está tão confusa desde que o papai se foi. Elas repetem, como um mantra. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha. É perigoso. E eu, imersa na minha dor, comecei a acreditar. Talvez eu estivesse mesmo mais lenta. Talvez o meu esquecimento ocasional, de onde deixei os óculos ou o nome de um ator de novela, fosse o sinal de algo mais grave. Eles me convenceram. E foi assim que vim parar aqui, no residencial Vila dos Flamboyants. Um nome bonito para um lugar que, para mim, não passa de uma gaiola dourada. Elas escolheram tudo, para o meu bem, é claro. O quarto com vista para o jardim, as atividades em grupo, as enfermeiras que sorriem e me chamam de vovó. Tudo foi cuidadosamente planejado para me manter segura, para me proteger de mim mesma. Mas há algo que minhas filhas e, principalmente, meus ambiciosos genros não sabem. O corpo pode até sentir o peso dos 72 anos. Os joelhos podem estalar ao subir uma escada. Mas a minha mente... a minha mente. A mesma mente que decifrou a alma de centenas de crianças, que planejou aulas por 4 décadas, que administrou uma casa com a precisão de um general, continua aqui, intacta, afiada como a ponta de uma navalha. E por trás dos meus sorrisos vagos e do meu jeito quieto, essa mente começou a observar, a conectar os pontos, a sentir que o cuidado que me ofereciam tinha um cheiro estranho, um cheiro de interesse, de pressa. Eu aceitei vir para cá. Aceitei o papel de velhinha indefesa que me deram, porque uma parte de mim estava cansada demais para lutar. Mas eu não sabia que estava sendo movida como uma peça num tabuleiro de xadrez, e que o cheque-mate que eles planejavam não era para me proteger, mas para tomar tudo o que eu e Antônio construímos. O que eu estou prestes a contar é a história de como o amor de uma mãe foi usado como arma contra ela, e de como a professora esquecida no fundo da sala precisou dar a aula mais importante da sua vida. Se esta história ya comenzó a tocar-te el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. Minhas filhas e meus genros sempre formaram um bloco coeso. Depois que Antônio se foi, essa união se intensificou, mas o foco era um só: eu. A preocupação deles era quase sufocante. Uma onda de benevolência que me engolia a cada visita. Mãe, a senhora não pode se esforçar, dizia Sofia, a mais velha, tirando a louça da minha mão enquanto eu tentava lavar meu próprio prato. Deixa que eu faço, a senhora precisa descansar. Ricardo, seu marido, o corretor de imóveis, sorria com aprovação. Sua filha tem razão, dona Helena. A senhora trabalhou a vida inteira. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Eles falavam em cuidar o tempo todo. A palavra era repetida tantas vezes que começou a perder o sentido.
soando mais como uma sentença do que como um gesto de carinho. Clara, a segunda, e seu marido gerente de banco eram os responsáveis pelas minhas finanças. Mãe, para que a senhora precisa se preocupar com contas? É muita dor de cabeça, dizia ele, com uma planilha na mão. Nós organizamos tudo. A senhora só precisa nos dizer se precisar de algum dinheiro para seus cremes ou para o tricô. Eles me davam uma mesada, como se eu fosse uma adolescente. Um valor simbólico, tirado do meu próprio dinheiro da aposentadoria, mas entregue como se fosse um favor. E eu, atordoada pelo luto, apenas agradecia. Parecia amor, não parecia? Uma família unida, protegendo sua matriarca viúva. Isabel, casada com o dono de uma pequena construtora, era a encarregada da minha saúde. Ela marcava todos os médicos, me acompanhava em todas as consultas e, principalmente, relatava meus sintomas antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Doutor, a mamãe anda muito esquecida. Outro dia, ela quase queimou o arroz no fogo. E teve aquela queda na cozinha. A queda foi um leve escorregão, um desequilíbrio bobo em que nem cheguei a cair. Mas na boca dela, soava como se eu tivesse despencado de um penhasco. Eles exageravam cada pequeno incidente, transformando a normalidade da idade em provas da minha suposta incapacidade. Eles fabricaram um laudo médico que sugeria supervisão constante. Tudo pelo meu bem. Laura, a caçula, e seu marido advogado eram os mais doces. Eles me traziam flores, sentavam ao meu lado, seguravam minha mão. Mãezinha, a gente só quer o melhor para a senhora, sussurrava Laura, com lágrimas nos olhos. Ver a senhora aqui, segura no Vila dos Flamboyants, nos dá uma paz tão grande. Sabemos que está sendo bem cuidada, 24 horas por dia. Foi o marido dela, o advogado, quem redigiu os papéis para a minha estadia temporária no residencial. É só um descanso, dona Helena, para a senhora se recuperar do estresse. Logo a senhora estará de volta em casa. Ele me garantiu, com o sorriso mais confiável do mundo. E eu assinei. Eu acreditei. A casa da família em Moema, onde criei minhas filhas, onde vivi com Antônio, ficou vazia. Eles diziam que cuidariam dela por mim. Todos os gestos, todas as palavras, eram perfeitamente embalados em papel de presente com laços de fita de amor e preocupação. Eles construíram ao meu redor uma narrativa de fragilidade, e eu, sem forças para contestar, comecei a interpretá-la. Eles me visitavam toda semana, traziam meus doces preferidos, me mostravam fotos dos netos. Eram a imagem da família perfeita cuidando de sua idosa mãe. Mal sabia eu que, por trás de cada sorriso, de cada "eu te amo, mãe", havia um cronômetro correndo, contando os dias para o passo final do plano deles. No início, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Comentários que pareciam preocupação, mas que, no fundo, me diminuíam. Mãe, a senhora tem certeza que quer vestir essa blusa? A cor não combina muito com o seu tom de pele, dizia Clara, já tirando outra peça do armário. Não era uma sugestão, era uma ordem disfarçada. Se eu tentava argumentar, a resposta era sempre a mesma. Estamos apenas cuidando da sua imagem, mamãe. Queremos que a senhora esteja sempre linda. Eles começaram a infantilizar minhas opiniões. Se eu comentava sobre uma notícia do jornal, Ricardo, o marido de Sofia, dava uma risadinha condescendente. Ah, dona Helena, essas coisas de política são muito complicadas. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Minha mente, que por décadas debateu história e literatura, era agora tratada como incapaz de compreender um telejornal. O controle sobre minha vida foi se apertando gradualmente, como um torniquete. Primeiro, foram as minhas finanças. Depois, minhas roupas. Em seguida, minhas amizades. Quando uma antiga colega de profissão, a Dirce, me ligou convidando para um café, meu genro advogado atendeu meu celular. A dona Helena não está se sentindo muito bem hoje, Dirce. Ela precisa de repouso absoluto. Eu aviso a ela que você ligou. Ele nunca me deu o recado.
Descobri semanas depois, quando Dirce, preocupada, ligou para a recepção do residencial. Eles estavam me isolando, cortando meus laços com o mundo exterior. Tudo sob o pretexto de evitar estresse e agitação. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha. Eu me sentia uma espectadora na minha própria vida. Durante as visitas de domingo, eles sentavam no meu pequeno quarto no residencial e falavam sobre os planos deles para a minha casa. Acho que deveríamos pintar a fachada de branco, sugeria Isabel. E o jardim precisa de uma poda urgente. Está uma bagunça. Completava seu marido. Eles falavam da casa como se já fosse deles. E eu era apenas um fantasma sentado na poltrona, ouvindo o planejamento da partilha dos meus próprios bens. Qualquer tentativa minha de intervir era recebida com um carinho que feria. Não se preocupe com isso agora, mãe. A senhora precisa focar na sua recuperação. Recuperação de quê? Da vida? Da lucidez que eles insistiam que eu havia perdido? Os comentários passivo-agressivos se tornaram rotina. A senhora se lembra do nome daquele médico que a gente foi semana passada, mãe? Perguntava Sofia, já sabendo que eu provavelmente não me lembraria de um nome complicado. Quando eu hesitava, ela olhava para os outros com um ar de: estão vendo? Era um teste constante, uma avaliação diária da minha capacidade mental, e eu estava sempre sendo reprovada. Eles me humilhavam com sorrisos, me desrespeitavam com gestos de cuidado. Trocavam o canal da TV no meio do meu programa favorito porque esse filme é muito violento, vai te deixar agitada. Serviam minha comida já cortada em pedacinhos, para facilitar. Eu era uma mulher de 72 anos, não uma criança de 3. Mas eles haviam decidido que eu era, e me tratavam como tal. A sensação era de estar afundando em areia movediça. Quanto mais eu tentava afirmar minha independência, mais eles me puxavam para baixo com seu amor protetor e asfixiante. A Helena forte estava sendo soterrada, e a Helena frágil que eles criaram estava começando a sufocar. A revelação, quando veio, não foi com um estrondo, mas com um sussurro cruel que cortou a névoa de confusão que eles haviam criado ao meu redor. Foi há 3 meses, numa tarde de domingo. A família toda tinha vindo me visitar. Depois do almoço, eu me recolhi para o meu quarto, dizendo que ia tirar um cochilo. Eles acharam ótimo. A mamãe precisa descansar. Sentei-me na minha poltrona favorita, perto da janela, fechei os olhos e fingi dormir. Eu não estava cansada. Estava exausta. Exausta da atuação, do controle, dos sorrisos falsos. Minha porta ficou entreaberta. E foi por aquela fresta que a verdade, nua e crua, entrou. Meus 4 genros estavam conversando no corredor, achando que eu dormia o sono dos justos, o sono senil que eles tanto me atribuíam. As vozes eram baixas, mas o corredor de um residencial para idosos é um lugar silencioso. Cada palavra chegou aos meus ouvidos com a clareza de uma sentença de morte. Foi Ricardo, o marido de Sofia, quem começou. Sua voz tinha um tom de triunfo contido. Mais 1 mês, no máximo. O advogado disse que o juiz está convencido. Com o laudo médico e o depoimento das meninas, a curatela sai. Houve um murmúrio de concordância. Então, a voz do marido de Clara, o gerente de banco, continuou. Assim que a gente tiver a curatela, colocamos o sobrado de Moema à venda. O mercado está aquecido. Dá para tirar uns 2 milhões fáceis. Meu coração parou. Curatela. Vender a minha casa. A casa onde eu e Antônio... A voz do marido de Isabel, o construtor, soou mais prática, mais fria. E com a venda, a gente se livra do custo desse asilo de luxo. É uma fortuna por mês para manter a velha aqui. A velha. Era assim que eles se referiam a mim quando achavam que eu não podia ouvir. A facada final veio de Ricardo novamente. E foi a risada que acompanhou suas palavras que me quebrou por dentro. Exato. A gente vende o sobrado, paga umas dívidas, investe o resto e finalmente põe a mão na grana. Só precisa ter um pouco de paciência até a velhinha assinar ou... Vocês sabem. O vocês sabem pairou no ar, carregado de possibilidades terríveis. Eu esperei.
prendendo a respiração, esperando que uma das minhas filhas aparecesse para defender a mãe, para gritar com eles, para dizer que era um absurdo. Mas o que veio foi o silêncio, um silêncio cúmplice. Elas estavam ali perto, eu podia sentir, e elas não disseram nada. O silêncio delas foi a confirmação, o consentimento. Naquele instante, a dor da perda de Antônio pareceu pequena perto da dor daquela traição. Era um plano. Tudo tinha sido um plano. A preocupação, o cuidado, os laudos médicos, a minha internação. Era tudo uma farsa para me declarar incapaz, tomar o controle dos meus bens e se livrar de mim. Naquela poltrona, com os olhos fechados e o coração em 1000 pedaços, a Helena frágil e confusa que eles inventaram morreu. E a professora estrategista, a mulher que Antônio amava pela sua força, despertou de um pesadelo. Naquele corredor, a traição não apenas quebrou meu coração, ela o forjou em aço. O choque inicial deu lugar a uma clareza fria e cortante. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os pequenos desrespeitos, a infantilização, o controle disfarçado de cuidado, tudo fazia sentido agora. Eles não me viam como mãe, mas como um obstáculo. Um obstáculo senil entre eles e o dinheiro da venda da minha casa. O silêncio das minhas filhas foi o que mais doeu, mas foi também o que acendeu a chama. Elas, que eu carreguei no ventre, que eu ensinei a andar e a ler, estavam permitindo que seus maridos me descartassem como um objeto velho e inútil. A tristeza se transformou em uma fúria gelada, uma determinação que eu não sentia há anos. Eu não ia chorar, eu não ia me desesperar, eu ia lutar. A professora dentro de mim assumiu o comando. Se eles queriam um jogo, teriam um, mas jogariam no meu tabuleiro e com as minhas regras. A vítima morreu naquela poltrona. Nasceu uma estrategista. Eles subestimaram a velhinha. Acharam que minha mente estava tão frágil quanto meus joelhos. Grande erro. Eles se esqueceram que eu passei 40 anos lidando com todo tipo de criança, das mais dóceis às mais ardilosas. Eu sabia ler as pessoas. E naquele momento de clareza, eu li a alma gananciosa dos meus genros e a fraqueza covarde das minhas filhas. A decisão foi tomada ali, no silêncio do meu quarto. Eu não seria interditada. Eu não perderia minha casa. E eles iriam aprender, da maneira mais dura, que nunca se deve subestimar uma mãe. E muito menos, uma professora. Meu primeiro movimento foi discreto, quase invisível. Eles me controlavam, mas se esqueceram de uma coisa. Eu era da geração que via a tecnologia como uma ferramenta, não como uma distração. Meu celular, que eles achavam que eu só usava para ver fotos dos netos, se tornou meu quartel-general. E meu recurso mais poderoso não era a casa em Moema, que eles tanto cobiçavam. Era o que Antônio costumava chamar de nosso plano para a dignidade. Uma aplicação financeira de R$ 1.500.000, em meu nome, da qual ninguém, absolutamente ninguém, sabia. Foi o fruto de uma vida inteira de economias e investimentos inteligentes que meu precavido marido fez, pensando exatamente num momento em que precisaríamos garantir nossa independência. Com uma pequena fração desse dinheiro, fiz uma chamada. O número era de um antigo aluno meu, o Marquinhos, um menino levado, que me deu muito trabalho na 3ª série, mas que tinha um coração bom e uma mente brilhante. Hoje, Marcos é um dos detetives particulares mais respeitados da cidade. Professora Helena, que honra! Aconteceu alguma coisa? Ele disse, com a mesma voz respeitosa de 30 anos atrás. Em poucas e discretas chamadas, feitas enquanto eu supostamente participava da aula de jardinagem do residencial, eu o contratei. A missão era simples, uma investigação completa sobre a vida dos meus 4 genros. Eu queria saber de tudo, suas finanças, seus negócios, seus segredos. Considere feito, professora. Ninguém mexe com a senhora, ele me garantiu. Enquanto Marcos trabalhava, eu continuei a desempenhar meu papel. A velhinha dócil, um pouco mais silenciosa, talvez um pouco mais biaérea. Eu concordava com tudo, sorria nos momentos certos, deixava que cortassem minha comida. Por dentro, eu era um centro de comando em plena operação.
Cada visita era uma oportunidade para coletar informações, para observar as rachaduras na fachada de Família Feliz. Eu anotava tudo em um pequeno caderno, usando um código que eu mesma criei, disfarçado de anotações de tricô. Os resultados da investigação de Marcos começaram a chegar em envelopes discretos, entregues por um motoboy que se passava por entregador de farmácia. E o conteúdo era mais devastador e mais útil do que eu poderia imaginar. Minha vingança não seria barulhenta ou violenta, seria cirúrgica, elegante, uma lição, não uma briga. Eu estava apenas montando o palco. O espetáculo estava prestes a começar. O plano foi executado com a precisão de um relógio suíço. Eu coordenei com o detetive para que todas as bombas explodissem no mesmo mês, criando uma tempestade perfeita e simultânea na vida das minhas filhas. A primeira peça a cair foi Ricardo, o corretor, marido de Sofia, o mais arrogante. Marcos descobriu uma dívida de 300 mil reais com um agiota notoriamente perigoso. Uma denúncia anônima, feita de um telefone público, para os credores, informando sobre uma suposta grande comissão que ele estava prestes a receber. Foi o suficiente. Em uma semana, ele vendeu o carro, o relógio e fugiu do país, deixando Sofia com um bilhete e uma montanha de dívidas. O segundo foi o gerente de contas, marido de Clara. O dossiê que Marcos preparou era impecável. Provas irrefutáveis de desvio de dinheiro da conta de um cliente importantíssimo da empresa onde trabalhava. Um envelope pardo, sem remetente, foi enviado para a diretoria da empresa e para a Receita Federal. Em menos de 15 dias, ele foi demitido por justa causa e estava respondendo a um processo criminal. Clara perdeu o status, o apartamento e a segurança financeira em um piscar de olhos. Para o marido de Isabel, o dono da construtora, a abordagem foi mais pessoal. Ele mantinha uma vida dupla, com uma segunda família em uma cidade do interior. Marcos conseguiu fotos, certidão de nascimento do filho bastardo, tudo. O pacote foi entregue por engano, na caixa de correio da casa deles. Isabel encontrou. O divórcio foi escandaloso e imediato. Por último, o advogado, marido de Laura. O mais dissimulado. Ele estava envolvido num esquema de falsificação de alvarás da prefeitura. Outra denúncia anônima, desta vez para a OAB e para a Corregedoria do município, detalhando todo o esquema. Sua licença foi cassada, sua carreira destruída. Em um único mês, o mundo das minhas 4 filhas desabou. Seus maridos, os pilares de suas vidas, ruíram, levando com eles a estabilidade e o dinheiro. E então, como eu sabia que fariam, elas vieram até mim, arrasadas, desesperadas, chorando, implorando por ajuda e perdão no pequeno quarto do residencial. Era a hora do confronto final, um confronto que eu travaria nos meus termos, com a dignidade que eles tentaram me roubar. Eu não sou mais uma residente da Vila dos Flamboyantes. Enquanto o caos se instalava na vida delas, eu usei meu plano de dignidade para contratar meu próprio advogado, um dos melhores da cidade. Anulamos qualquer tentativa de processo de interdição antes mesmo que ele pudesse ser formalizado. Eu saí do residencial e me mudei para um lindo e iluminado apartamento com vista para o Parque Ibirapuera. A casa de Moema, a minha casa, foi colocada à venda, sob minhas condições. Eu as encontrei na cafeteria do meu novo prédio. Elas estavam abatidas, envelhecidas pela crise. Eu estava serena, vestindo um tailleur elegante, sentindo o sol da manhã no meu rosto. Eu perdoo vocês, eu disse, e vi um brilho de alívio em seus olhos. Mas eu continuei, com uma calma que sei que as arrepiou. Eu perdoo vocês como uma mãe deve perdoar suas filhas. Mas eu aprendi, da forma mais dura, que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da mesma forma. E a minha dignidade nunca mais estará nas mãos de ninguém. Expliquei que o dinheiro da venda da casa seria dividido em 4 fundos de investimento. É a herança de vocês, o que é seu por direito. Mas vocês só poderão tocar nesse dinheiro quando cada uma completar 65 anos. Até lá, que sirva como uma lição sobre paciência,
respeito e, principalmente, sobre o valor de uma mãe. Hoje, aos 72 anos, vivo sozinha, mas não sou solitária. Reatei minhas amizades, viajo, leio, vou ao teatro. Sou dona do meu tempo, do meu dinheiro e do meu destino. A dor da traição deixou cicatrizes, mas elas me lembram da força que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente e gloriosamente libre. ¿Qué te pareció la fuerza de Elena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperança. Que Deus los bendiga a todos. Minhas filhas e meus genros sempre formaram um bloco coeso. Depois que Antônio se foi, essa união se intensificou, mas o foco era um só: eu. A preocupação deles era quase sufocante. Uma onda de benevolência que me engolia a cada visita. Mãe, a senhora não pode se esforçar, dizia Sofia, a mais velha, tirando a louça da minha mão enquanto eu tentava lavar meu próprio prato na pia da minha casa, nos primeiros meses de viuvez. Deixa que eu faço. A senhora precisa descansar. Ricardo, seu marido, o corretor de imóveis, sorria com aprovação, secando as mãos num pano de prato que não era dele, na cozinha que já não parecia mais minha. A sua filha tem razão, dona Helena. A senhora trabalhou a vida inteira. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Eles falavam em cuidar o tempo todo. A palavra era repetida tantas vezes que começou a perder o sentido, soando mais como uma sentença do que como um gesto de carinho. Era um cuidado que não me permitia fazer nada, que me transformava, aos poucos, em uma peça de mobília frágil e antiga. Clara, a segunda, e seu marido gerente de contas, foram os primeiros a se voluntariar para organizar minhas finanças. Mãe, para que a senhora precisa se preocupar com contas, com datas de vencimento? É muita dor de cabeça para a sua idade, dizia ele, com uma pasta cheia de planilhas debaixo do braço. Nós organizamos tudo, centralizamos os pagamentos, controlamos os investimentos do papai. A senhora só precisa nos dizer se precisar de algum dinheiro para seus cremes ou para o tricô. Eles me deram um cartão de débito com um limite mensal. Eles me davam uma mesada, como se eu fosse uma adolescente. Um valor simbólico, tirado do meu próprio dinheiro da aposentadoria, mas entregue como se fosse um favor, uma gentileza. E eu, atordoada pelo luto, ainda tentando entender como viver num mundo sem o Antônio, apenas agradecia. Parecia amor, não parecia? Uma família unida, prática, protegendo sua matriarca viúva dos aborrecimentos do mundo moderno. Isabel, casada com o dono de uma pequena construtora, era a encarregada da minha saúde. Foi ela quem mais insistiu no incidente fabricado. A verdade é que eu escorreguei de leve na cozinha. Um pingo de água no chão, um chinelo gasto. Desequilibrei-me, apoiei na bancada e foi só. Nem cheguei a cair. Mas na versão que Isabel contou para todos, e principalmente para os médicos, eu sofri uma queda perigosa. Ela marcava todos os especialistas, me acompanhava em todas as consultas e, invariavelmente, relatava meus sintomas antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Doutor, a mamãe anda muito esquecida. Outro dia, ela quase queimou o arroz no fogo e teve essa queda na cozinha. Estamos muito preocupados. Eles exageravam cada pequeno incidente, transformando a normalidade dos meus 72 anos em provas irrefutáveis da minha suposta incapacidade. Foi assim que conseguiram um laudo médico que sugeria supervisão constante. Tudo, é claro, pelo meu bem. Laura, a caçula, e seu marido advogado, eram os mais doces, os mais perigosos. Eles eram a luva de veludo que escondia a mão de ferro. Eles me traziam flores, sentavam ao meu lado no sofá, seguravam minha mão por horas. Mãezinha, a gente só quer o melhor para a senhora, sussurrava Laura, com os olhos marejados. Ver a senhora aqui, sozinha nessa casa enorme, com tantas escadas. Nosso coração fica apertado. Sabemos que está sendo bem cuidada, mas a gente quer mais. Queremos paz de espírito. Foi o marido dela, o advogado,
quem redigiu os papéis para a minha estadia temporária no Vila dos Flamboyants. Ele me explicou tudo com um sorriso calmo e confiável. É só um descanso, e Dona Helena. Um lugar com atividades, com enfermeiras por perto, só para a senhora se recuperar do estresse e do luto. Logo a senhora estará de volta em casa, renovada. Ele me garantiu, e eu assinei. Eu acreditei. A casa em Moema, onde criei minhas filhas, onde cada canto guardava uma memória do Antônio, ficou vazia. Eles disseram que cuidariam dela por mim, que fariam uma pequena reforma para valorizar o imóvel. Todos os gestos, todas as palavras, eram perfeitamente embalados em papel de presente, com laços de fita de amor e preocupação. Eles construíram ao meu redor uma narrativa de fragilidade, e eu, sem forças para contestar, comecei a interpretá-la. Mal sabia eu que por trás de cada sorriso, de cada "eu te amo, mãe", havia um cronômetro correndo, contando os dias para o passo final do plano deles. No início, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis, como alfinetadas dadas com a ponta de uma pluma. Comentários que pareciam preocupação, mas que, no fundo, me diminuíam. Me lixavam a alma grão por grão. "Mãe, a senhora tem certeza que quer vestir essa blusa? A cor não combina muito com o seu tom de pele", dizia Clara, a segunda mais velha, já com a mão no meu armário, tirando outra peça sem esperar minha resposta. Não era uma sugestão, era uma ordem disfarçada de zelo. Se eu tentava argumentar, se eu dizia que gostava daquela cor, a resposta era sempre a mesma, dita com um suspiro paciente. "Estamos apenas cuidando da sua imagem. Mamãe, queremos que a senhora esteja sempre linda para receber as visitas." E eu, para evitar conflito, acabava cedendo, vestindo a roupa que ela escolhia, sentindo-me como uma boneca sendo arrumada. Eles começaram a infantilizar minhas opiniões de forma sistemática. Se eu comentava sobre uma notícia do jornal durante o almoço de domingo, Ricardo, o marido de Sofia, dava aquela risadinha condescendente, olhando para os outros por cima dos óculos. "Ah, Dona Helena, essas coisas de política são muito complicadas, cheias de gente querendo passar a perna nos outros. Não precisa esquentar a cabeça com isso. A senhora já trabalhou tanto. Minha mente, que por 4 décadas debateu história, literatura e os rumos do país com meus alunos, era agora tratada como incapaz de compreender um telejornal. Eles me ofereciam o caderno de palavras cruzadas como se fosse a única atividade intelectual para a qual eu ainda era apta. O controle sobre minha vida foi se apertando gradualmente, como um torniquete que corta a circulação sem que se perceba de imediato. Primeiro, foram as minhas finanças, depois, minhas roupas. Em seguida, minhas amizades. Quando uma antiga colega de profissão, a Célia, me ligou convidando para um café, meu genro advogado, o marido de Laura, atendeu meu celular. Eu ouvi a conversa do outro cômodo. "Alô? Ah, Célia, tudo bem? É o Fernando. Olha, a dona Helena não está se sentindo muito bem hoje. A pressão subiu um pouco. Ela precisa de repouso absoluto. Eu aviso a ela que você ligou. Pode deixar." Ele nunca me deu o recado. Descobri semanas depois, quando Célia, preocupada com o meu sumiço, ligou para a recepção do residencial. Eles estavam me isolando, cortando meus laços com o mundo exterior, tudo sob o pretexto de evitar estresse e agitação desnecessários para a saúde dela. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha silenciosa. Eu me sentia uma espectadora na minha própria vida. Durante as visitas de domingo, eles sentavam no meu pequeno quarto no residencial, tomavam o café que a enfermeira trazia e falavam sobre os planos deles para minha casa. "Acho que deveríamos pintar a fachada de branco gelo", sugeria Isabel, com ar de especialista. "E o jardim precisa de uma poda urgente. Está uma bagunça. Aquela roseira do papai já morreu. Tem que arrancar", completava seu marido construtor, fazendo anotações num bloquinho. Eles falavam da casa como se já fosse deles, e eu era apenas um fantasma sentado na poltrona, ouvindo o planejamento da partilha dos meus próprios bens. Qualquer tentativa minha de intervir era recebida com um carinho que feria.
Não se preocupe com isso agora, mãe. A senhora precisa focar na sua recuperação. Recuperação de quê? Da vida? Da lucidez que eles insistiam que eu havia perdido? Os comentários passivo-agressivos se tornaram rotina. Pequenas avaliações constantes da minha capacidade mental. A senhora se lembra do nome daquele médico que a gente foi semana passada, mãe? Perguntava Sofia, com um tom falsamente casual, já sabendo que eu provavelmente não me lembraria de um nome complicado como Dr. Alvarenga. Quando eu hesitava, ela olhava para os outros com um ar de: estão vendo? Coitadinha. Era um teste, e eu estava sempre sendo reprovada. Eles me humilhavam com sorrisos, me desrespeitavam com gestos de cuidado. Trocavam o canal da TV no meio da minha novela favorita, porque essa trama é muito violenta. Vai te deixar agitada para dormir. Serviam minha comida já cortada em pedacinhos. Para facilitar, mãezinha. Eu era uma mulher de 72 anos, não uma criança de 3. Mas eles haviam decidido que eu era, e me tratavam como tal. A sensação era de estar afundando em areia movediça. Quanto mais eu tentava afirmar minha independência, mais eles me puxavam para baixo com seu amor protetor e asfixiante. A Helena forte, a professora, a esposa de Antônio, estava sendo soterrada, e a Helena frágil que eles criaram estava começando a sufocar. A revelação, quando veio, não foi com um estrondo, mas com um sussurro. Um sussurro cruel que cortou a névoa de confusão que eles haviam criado ao meu redor com tanta perícia. Foi há 3 meses, numa tarde de domingo. A família toda tinha vindo me visitar. Um espetáculo de carinho e preocupação. Depois do almoço servido no refeitório, eu me recolhi para o meu quarto, dizendo que ia tirar um cochilo. Eles acharam ótimo, trocaram olhares de concordância. A mamãe precisa descansar, disse Laura, a caçula, me dando um beijo na testa. Mas eu não estava cansada do corpo, estava com a alma exausta. Exausta da atuação, do controle, dos sorrisos falsos que eu precisava decifrar. Sentei-me na minha poltrona favorita, perto da janela. Fechei os olhos e fingi dormir. Eu não estava cansada, estava à espreita. Deixei a porta do quarto entreaberta, apenas uma fresta. E foi por aquela fresta que a verdade, nua e crua, entrou e me assassinou por dentro. Meus 4 genros estavam conversando no corredor, achando que eu dormia o sono dos justos, o sono senil que eles tanto me atribuíam. As vozes eram baixas, mas o corredor de um residencial para idosos é um lugar acusticamente perfeito para segredos. Cada palavra chegou aos meus ouvidos com a clareza de uma sentença de morte. Foi Ricardo, o marido de Sofia, quem começou. Sua voz tinha um tom de triunfo contido que me gelou o sangue. Mais 1 mês, no máximo. O Fernando já ajeitou tudo. O juiz está convencido. Com o laudo médico e o depoimento das meninas chorando, a curatela sai. Houve um murmúrio de concordância. Então, a voz do marido de Clara, o gerente de contas, continuou, sempre prático. Assim que a gente tiver a curatela, colocamos o sobrado de Moema à venda. O mercado está aquecido. Dá para tirar uns 2 milhões fáceis ali. A gente se livra dessa despesa mensal do asilo e ainda sobra uma boa grana para cada um. Meu coração parou. Curatela. Vender a minha casa. A casa onde eu e Antônio construímos nossa vida, onde as risadas das minhas filhas ainda ecoavam nas paredes. A voz do marido de Isabel, o construtor, soou ainda mais fria, mais calculista. Exato. É uma fortuna por mês para manter a velha aqui dentro, olhando para o teto. Com a venda, a gente se livra desse custo e resolve a vida. A velha. Era assim que eles se referiam a mim quando achavam que eu não podia ouvir. A facada final veio de Ricardo novamente. E foi a risadinha que acompanhou suas palavras que me quebrou por dentro. Só precisa ter um pouco de paciência até a velhinha assinar ou... Vocês sabem. O se vocês sabem. Pairou no ar, carregado de possibilidades terríveis. De uma espera pela minha morte que era tão certa para eles quanto o nascer do sol. Eu esperei, prendendo a respiração, o ar queimando meus pulmões. Esperei que uma das minhas filhas aparecesse. Sofia, Clara,
Isabel, Laura, qualquer uma delas. Esperei que uma delas gritasse com eles, que os mandasse calar a boca, que defendesse a mãe, que dissesse que era um absurdo, uma monstruosidade. Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio cúmplice. Um silêncio que era um sim. Elas estavam ali perto. Eu podia sentir. E elas não disseram nada. O silêncio delas foi a confirmação, o consentimento, a punhalada final. Naquele instante, a dor da perda de Antônio, a dor mais profunda que eu já havia conhecido, pareceu pequena perto da dor daquela traição. Era um plano. Tudo tinha sido um plano. A preocupação, o cuidado, o incidente fabricado, os laudos médicos, a minha internação. Era tudo uma farsa para me declarar incapaz, tomar o controle dos meus bens, vender meu passado e se livrar do meu presente. Naquela poltrona, com os olhos fechados e o coração em 1000 pedaços, a Helena frágil e confusa que eles inventaram morreu. E a professora estrategista, a mulher que Antônio amava pela sua força, despertou de um pesadelo para começar uma guerra. Naquele corredor, a traição não apenas quebrou meu coração, ela o forjou em aço. O choque inicial, a sensação de ter o ar roubado dos pulmões, deu lugar a uma clareza fria e cortante. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram com um estalo doloroso. Os pequenos desrespeitos, a infantilização, o controle disfarçado de cuidado, a queda perigosa, os laudos médicos exagerados, tudo fazia sentido agora. Eles não me viam como mãe, mas como um obstáculo. Um obstáculo senil e inconveniente entre eles e o dinheiro da venda da minha casa. As lágrimas que ameaçaram cair secaram antes mesmo de nascer. A dor da traição era imensa, mas o silêncio das minhas filhas... o silêncio delas foi o que transformou a tristeza em uma fúria gelada. Elas, que eu carreguei no ventre, que eu ensinei a andar e a ler, que eu amei incondicionalmente, estavam ali, paradas, permitindo que seus maridos me descartassem como um objeto velho e inútil. E foi nesse momento, na solidão daquela poltrona, que a professora dentro de mim assumiu o comando. A vítima morreu ali. A mulher que chorava pelo marido e aceitava a narrativa de fragilidade desapareceu. Nasceu uma estrategista. Eles cometeram um erro fatal. Subestimaram a velhinha. Acharam que minha mente estava tão frágil quanto meus joelhos. Grande erro. Esqueceram-se de que passei 40 anos lidando com todo tipo de criança, das mais dóceis às mais ardilosas. Eu sabia ler as pessoas, sabia identificar a ganância por trás de um sorriso. E, naquele momento de clareza absoluta, eu li a alma gananciosa dos meus genros e a fraqueza covarde das minhas filhas. A decisão foi tomada ali, no silêncio do meu quarto. Eu não seria interditada. Eu não perderia minha casa. E eles iriam aprender, da maneira mais dura, a lição mais importante de suas vidas. Se eles queriam um jogo, teriam um, mas jogariam no meu tabuleiro e com as minhas regras. A aula estava prestes a começar. Meu primeiro movimento foi discreto, quase invisível. Eles me controlavam, mas se esqueceram de uma coisa fundamental. Eu sou da geração que via a tecnologia como uma ferramenta, não como uma distração. Meu celular, aquele aparelho que eles achavam que eu só usava para ver fotos dos netos e jogar paciência, tornou-se meu quartel-general. E meu recurso mais poderoso não era a casa em Moema, o troféu que eles tanto cobiçavam. Era o que Antônio costumava chamar de nosso plano para a dignidade, uma aplicação financeira robusta, em meu nome, da qual ninguém, absolutamente ninguém, sabia. Eram 1.500 mil rairs, o fruto de uma vida inteira de economias e dos investimentos inteligentes que meu precavido marido fez, pensando exatamente num momento como este, um momento em que precisaríamos garantir nossa independência e honra. Ele sempre dizia: Helena, conhecimento e dinheiro dão liberdade. Nunca abra mão de nenhum dos dois. Com uma pequena fração desse dinheiro, eu fiz uma chamada. O número estava guardado na minha memória. O número de um antigo aluno meu, o Marquinhos, um menino levado, que me deu um trabalho danado na 3ª série.
mas que tinha um coração de ouro e uma mente brilhante. Hoje, Marcos Vinícius é um dos detetives particulares mais respeitados de São Paulo. Fiz a ligação durante a aula de jardinagem do residencial, sentada num banco afastado, de costas para todos, fingindo admirar as petúnias. Professora Helena? Que honra! Aconteceu alguma coisa? Ele disse. E a voz dele, embora mais grave, ainda tinha o mesmo tom de respeito de 30 anos atrás. Em poucas e discretas chamadas, eu o contratei. A missão era simples e direta. Uma investigação completa sobre a vida dos meus 4 genros. Eu queria saber de tudo. Suas finanças, seus negócios, seus segredos mais sujos. Considere feito, professora. Ninguém mexe com a senhora no meu turno. Ele me garantiu, com uma lealdade que me aqueceu o coração. Enquanto Marcos trabalhava nos bastidores, eu aprimorei minha atuação no palco principal. Tornei-me a velhinha dócil por excelência. Um pouco mais silenciosa, talvez um pouco mais aérea, o que eles interpretaram como um sinal de que minha mente estava se deteriorando ainda mais. Eu concordava com tudo. Sorria nos momentos certos. Deixava que cortassem minha comida. Agradecia com um aceno de cabeça. Por dentro, eu era um centro de comando em plena operação. Cada visita de domingo era uma oportunidade para coletar informações, para observar as rachaduras na fachada de família feliz, para alimentar a arrogância deles. Eu anotava tudo num pequeno caderno, usando um código que eu mesma criei, disfarçado de anotações de tricô. Ponto meia para a dívida do Ricardo. 2 laçadas para a amante do genro de Isabel. Os resultados da investigação de Marcos começaram a chegar em envelopes pardos e discretos, entregues por um motoboy que se passava por entregador de uma farmácia de manipulação. As enfermeiras me entregavam os pacotes sem desconfiar de nada. Seus remédios, Dona Helena. E eu respondia com um sorriso vago. Ah, sim, obrigada, minha filha. Trancada no meu quarto, eu lia aqueles relatórios. E o conteúdo era mais devastador e mais útil do que eu poderia imaginar. Dívidas de jogo, desvios, fraudes, vidas duplas. A podridão era profunda. Minha vingança não seria barulhenta ou violenta, seria cirúrgica, elegante. Uma lição, não uma briga. Eu não iria destruir minhas filhas, mas sim demolir os pilares podres sobre os quais elas construíram suas vidas. Eu estava apenas montando o palco e ajustando a iluminação. O espetáculo estava prestes a começar. O plano foi executado com a precisão de um relógio suíço. Uma sinfonia de consequências orquestrada por uma professora aposentada de dentro de um residencial para idosos. Eu coordenei com Marcos, meu leal ex-aluno, para que todas as bombas explodissem no mesmo mês, criando uma tempestade perfeita e simultânea na vida das minhas filhas. A primeira peça a cair foi Ricardo, o corretor, marido de Sofia. O mais arrogante, o mais vocal sobre a minha senilidade. Marcos descobriu sua dívida de 300 mil reais com um agiota notoriamente perigoso da Zona Leste. Uma denúncia anônima, feita de um telefone público por um dos homens de Marcos, para os credores, informando sobre uma suposta grande comissão, que ele estava prestes a receber pela venda de um imóvel em Moema, foi o suficiente. Em uma semana, Ricardo vendeu o carro importado, o relógio de luxo e fugiu do país, deixando Sofia com um bilhete patético e uma montanha de dívidas que ela nem sabia que existiam. Sofia me ligou, aos prantos, sem entender como o castelo de cartas que era sua vida tinha desmoronado com um sopro. Eu a ouvi com paciência, oferecendo palavras de conforto vazias. O segundo foi o gerente de contas, marido de Clara. O dossiê que Marcos preparou era uma obra de arte da investigação. Provas irrefutáveis de desvio de dinheiro da conta de um cliente importantíssimo da empresa onde ele trabalhava. Um envelope pardo, sem remetente, foi enviado para a diretoria da empresa e, simultaneamente, para a Receita Federal. Em menos de 15 dias, ele foi demitido por justa causa
e estava respondendo a um processo criminal por fraude e apropriação indébita. Clara, que vivia para o status social, perdeu o apartamento financiado, o carro da empresa e a segurança financeira em um piscar de olhos. Suas ligações para mim eram histéricas, falando sobre advogados e a vergonha que estava passando. Para o marido de Isabel, o dono da construtora, a abordagem foi mais pessoal, mais cruel, talvez. Mas a traição dele não era apenas financeira. Ele mantinha uma vida dupla, com uma segunda família em uma cidade do interior de São Paulo. Marcos conseguiu tudo: fotos do casal, a certidão de nascimento do filho bastardo de 5 anos, cópias de contas pagas por ele no endereço da amante. O pacote foi cuidadosamente montado e entregue por engano, na caixa de correio da casa deles. Foi Isabel quem encontrou. O divórcio foi escandaloso e imediato. A notícia se espalhou pelo condomínio como fogo em palha seca. Por último, o advogado, Fernando, marido de Laura. O mais dissimulado, o arquiteto do meu aprisionamento. Ele estava envolvido num esquema de falsificação de alvarás da prefeitura. Outra denúncia anônima, desta vez para a OAB e para a corregedoria do município, detalhando todo o esquema, com números de processos e nomes de funcionários envolvidos. Sua licença foi cassada, sua carreira destruída. Laura, a minha caçula, a mais doce, ficou com as ruínas da ambição desmedida do marido. Em um único mês, o mundo das minhas 4 filhas desabou. Seus maridos, os pilares podres de suas vidas, ruíram, levando com eles a estabilidade e o dinheiro. E então, como eu sabia que fariam, elas vieram até mim. Arrasadas, desesperadas, chorando, implorando por ajuda e perdão no pequeno quarto do residencial. Era a hora do confronto final. Um confronto que eu travaria nos meus termos, com a dignidade que eles tentaram me roubar. Elas entraram no meu quarto, às 4, parecendo mais velhas, derrotadas. E eu as esperei, sentada calmamente na minha poltrona, com a serenidade de uma professora que está prestes a dar a sua aula mais importante. Eu não sou mais uma residente da Vila dos Flamboyantes. Enquanto o caos se instalava na vida delas, eu usei meu plano de dignidade para contratar meu próprio advogado, um dos melhores da cidade. Anulamos qualquer tentativa de processo de interdição antes mesmo que ele pudesse ser formalizado. Eu saí daquela gaiola dourada e me mudei para um lindo e iluminado apartamento com vista para o Parque Ibirapuera. A casa de Moema, a minha casa, foi colocada à venda, sob minhas condições e com a minha corretora de confiança. Eu as encontrei na cafeteria do meu novo prédio. Elas estavam abatidas, envelhecidas pela crise. Eu estava serena, vestindo um tailleur elegante, sentindo o sol da manhã no meu rosto. Eu perdoo vocês, eu disse, e vi um brilho de alívio em seus olhos cansados. Mas eu continuei, com uma calma que sei que as arrepiou até a alma. Eu perdoo vocês como uma mãe deve perdoar suas filhas. Mas eu aprendi, da forma mais dura, que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da mesma forma, e a minha dignidade nunca mais estará nas mãos de ninguém. Expliquei que o dinheiro da venda da casa seria dividido em 4 fundos de investimento. É a herança de vocês, o que é seu por direito. Mas vocês só poderão tocar nesse dinheiro quando cada uma completar 65 anos. Até lá, que sirva como uma lição sobre paciência, respeito e, principalmente, sobre o valor de uma mãe. Hoje, aos 72 anos, vivo sozinha, mas não sou solitária. Reatei minhas amizades, viajo, leio, vou ao teatro. Sou dona do meu tempo, do meu dinheiro e do meu destino. A dor da traição deixou cicatrizes, mas elas me lembram da força que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente e gloriosamente livre.